és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Paz do Senhor, amados, estamos juntos em mais um dia para mais um estudo profundo, interessante, relevante sobre um tema que nós realmente precisamos nos aprofundar para conhecer melhor e para responder melhor àquilo que o nosso Deus e as Escrituras estão esperando de nós. Hoje nós vamos estudar a ordenança para uma vida de obediência e submissão. O nosso texto áureo diz: "E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz." A verdade aplicada nos fala que ser obediente é condição para prosseguir no processo de aperfeiçoamento cristão até chegar ao nível da semelhança de Cristo estabelecida pela vontade de Deus. Louvado seja Deus! Então, como objetivos nesta lição nós temos mostrar que obedecer é melhor que sacrificar, isso nós vamos discutir no primeiro tópico. Explicar que quem resiste às autoridades resiste a Deus, isso nós vamos ver no segundo tópico. E conscientizar acerca da obediência e da submissão. Mostrar esse relacionamento indissociável entre obediência e submissão. E tudo isso nós veremos nesse dia, na direção do nosso Deus, na graça que Ele tem provido para cada um de nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante do Senhor para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical, aguardando pela salvação do Senhor. Aquele grande dia em que estaremos com o Senhor para sempre. Meu Deus e meu Pai, nesse momento, quando nós nos debruçamos sobre esse assunto tão importante para a jornada cristã nesse mundo, que é o tema da obediência e o tema da submissão, ilumina nossa mente, dá-nos discernimento, nos ajuda a entender o seu propósito em tudo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Veja bem, a introdução nos diz que ser obediente faz parte do estilo de vida que se requer de todo discípulo e que nós veremos a relevância da obediência em nosso relacionamento com Deus e em diferentes níveis de relacionamentos interpessoais. O nosso maior exemplo continua sendo e sempre será Jesus Cristo, aquele que foi obediente até a morte e morte de cruz, conforme nos diz Romanos 5,19, Filipenses 2,8, Hebreus 10,9. Então, só aqui nessa introdução a gente já tem um vasto campo para pensarmos. E começamos esta reflexão pensando que nós estamos diante de mais um importante pilar da vida cristã, que é a obediência. Nós iremos avaliar com cuidado o significado deste termo a partir das Escrituras, bem como entender a sua aplicação em nossa própria vida e época. Isso é muito importante. Um discípulo de Cristo precisa adotar a obediência como estilo de vida. O desdobramento natural é a bênção de Deus sendo derramada sobre a sua existência. Então, para nos debruçarmos sobre este assunto, primeiramente nós estudaremos a obediência como um princípio, como um plantio e como uma porta aberta
E isso vai nos esclarecer melhor acerca do papel abrangente da obediência a partir do seu significado primordial. O segundo tópico, ele faz analogia da obediência com a autoridade. Recentemente nós estudamos uma revista que versou sobre a terceira epístola de João, que muito debateu sobre o assunto da autoridade e a sua legitimidade. Como a questão da obediência entra nisso? Qual é a ligação indissociável da obediência com a autoridade? É possível o exercício da autoridade sem a presença da obediência? É um pouco disso que nós vamos tratar. E no tópico 3, os nossos olhos se voltam para o conceito de submissão na sua relação direta com a obediência. Se o exercício da autoridade não é possível sem a obediência, de igual modo a obediência não é possível sem a submissão. Submeter-se, sujeitar-se, é uma disciplina espiritual de grande envergadura. Nem todos a estão desenvolvendo nos moldes bíblicos e como convém aos santos. Mas parar para pensar nisso nos ajudará a elaborar estratégias de ações adequadas e aprovadas biblicamente, enquanto o nosso coração e a nossa mente vai sendo transformada pelo conhecimento da palavra de Deus. Então, vamos seguir aí com o tópico primeiro da nossa lição, cujo título é Obedecer é melhor do que sacrificar. Aqui diz, o texto da nossa revista começa explicando o significado da palavra obediência, que tem como sinônimos submissão, complacência. Obediência literalmente diz respeito à submissão ao que se ouve, ou seja, a obediência como resposta a alguém que fala. Tudo isso está na definição do dicionário Strong. Isso se refere tanto a uma voz terrena, quanto também à voz do Senhor. O que nós tiramos aqui na introdução desse primeiro tópico é essa última frase da revista que diz: obedecer é sujeitar-se à vontade de, é estar sob a autoridade de, é estar sujeito a, é seguir instruções, é agir de acordo com as normas estabelecidas e as leis impostas. Irmãos, quando nós estudamos sobre obediência, nós fazemos isso com o intuito de nos tornarmos mais obedientes segundo o padrão bíblico para sermos agradáveis a Deus em tudo. O título deste item nos leva a meditar na relação da obediência com o sacrifício e no entendimento divino a este respeito. O texto de 1 Samuel 15, 22, ele entra em ação todas as vezes que a gente associa obediência com sacrifício. E a palavra de Deus diz, a partir desta passagem de 1 Samuel 15, 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. No caminhar com Deus, o sofrimento, as adversidades, elas vão se tornar ações pedagógicas. E, sem um direcionamento do alto, nós poderemos pensar que com sacrifícios nós obteremos as nossas bênçãos tão almejadas. Mas não é isso que Cristo ensina. Uma vez que biblicamente obedecer é melhor do que sacrificar, e que uma vida de obediência é possível
mediante o entendimento e a aplicação da palavra de Deus, que está exarada na Bíblia Sagrada, então cumpre-nos avaliar a nossa própria existência e espiritualidade, porque nós necessitamos da aprovação divina em tudo que fazemos, inclusive quando estamos obedecendo ou tentando obedecer. Uma fé que não conduz à obediência não é a fé genuína, não é a fé aceitável por Deus. Muito mais importante do que sacrificar é obedecer. E este, inclusive, é um aprendizado necessário pelo qual até o próprio Filho de Deus passou. Se nós lermos a carta aos Hebreus, o capítulo de número 5, versículo 8, vamos encontrar ali que ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então vejamos o 1.1. A obediência é um princípio. Diz o texto da nossa revista: obediência a Deus significa obediência às sagradas escrituras, ou seja, aos ensinamentos que ele deixou para que todo cristão possa seguir para conquistar, ser bem-sucedido e morar na eternidade com o Senhor. E se obediência a Deus está ligado diretamente à obediência às sagradas escrituras, não é de se estranhar o tanto quanto estamos expostos à desobediência por todos os lados, até mesmo em meio aos que se dizem cristãos, porque nunca as pessoas tiveram tanto acesso às escrituras e nunca elas foram tão ignorantes a respeito delas, do seu conteúdo, ou o distorceram a fim de atender interesses próprios. Então, parte-se do entendimento que a obediência construída a partir da visão bíblica é um princípio sagrado, aplicado em todas as áreas da vida e que não pode ser desconsiderado. A ausência do conhecimento de base que a palavra de Deus oferece produz um tipo de anomalia que vai comprometer tanto a vida com Deus quanto o exercício de um cristianismo puro e simples. E aqui entra a centralidade do texto áureo desta lição para nos ajudar no nosso entendimento a esse respeito. Entender o que é o esvaziamento de si, a kenosis, do grego, que permite comparar ao estilo de vida adotado e fazer os devidos reparos e adequações para sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Foi o esvaziamento de Cristo que nos deu o parâmetro de comparação necessário para a nossa própria vida. Nós precisamos, irmãos, ser mais parecidos com Ele. Já temos pensado nisso em outros momentos, mas essa citação recorrente nos faz rever essa análise quando estamos em relação de obediência e de entrega incondicional. Isso tem uma capacidade incrível de tirar das nossas costas um fardo terrível de sempre precisar fazer as coisas do nosso próprio modo. Nós podemos obedecer, nós podemos nos submeter, nós podemos nos esvaziar de nós mesmos e procurar fazer todas as coisas de um modo biblicamente ordenado. Então, ser vazio de si é se permitir ser preenchido por Deus. Se você se esvazia de si, você abre espaço para Deus e para o seu projeto de reino. É se deixar transformar para ser como Jesus.
Esvaziar de si mesmo não era uma coisa muito popular naquele tempo e nem é hoje. Em um tempo de tanto eu, de tanta soberba, de tanto individualismo, de tanta pregação sobre guardar o ego e elevar a autoestima, nós ficamos meio perdidos em meio àquilo que Jesus ensinou. Parece que isso não serve mais para os nossos dias. Mas tendo recebido a graça que nos capacita a vivermos a nossa vida com Cristo, nós somos transformados para podermos enxergar o mundo através das lentes de Deus e para podermos tomar decisões com base naquilo que Deus espera, podendo viver a nossa vida segundo os padrões divinos e não segundo o curso desse mundo. Irmãos, a verdadeira grandeza de uma pessoa poderá ser reconhecida através da sua humildade, da sua vida de obediência, assim como seu orgulho mostrará a ausência dela. Então, vamos ver aqui no 1.2, primeiro vimos que a obediência bíblica, a obediência que é um modelo a ser entendido e vivido por todos nós, é um princípio bíblico elementar. E isso, nós vemos que uma coisa que segue bem de perto esse princípio de obedecer é um outro princípio que se agrega a ele, porque além de obedecer, isso precisa ser uma coisa natural, feita de boa vontade, e a Bíblia nos ensina a obedecer por amor. E é diferente de obedecer por imposição, onde o amor não fundamenta as relações, a obediência servil acontecerá por obrigação. A obediência cega, ela não agrega nada de valor, não traz benefícios, não cumpre os propósitos divinos de relacionamentos saudáveis, mutuamente edificantes. E ainda é reprovada por Deus, tanto nesta terra, quanto naquele grande dia em que todos nós haveremos de prestar conta dos nossos atos diante do justo juiz. A obediência à verdade lava a alma, a obediência por amor nos permite prosseguir na nossa jornada de fé mais parecidos com Cristo, inclusive amando fraternalmente e fazendo a coisa certa do jeito certo. Esse foi o ensinamento acerca da obediência como um princípio. No 1.2, nós temos aqui a obediência como um plantio. Esse é um outro ponto que esse primeiro tópico traz para a nossa reflexão. Mais do que um princípio a ser seguido, a obediência é um plantio, é uma construção diária. Na medida em que nós vamos seguindo por uma jornada de obediência, nós vamos construindo algo de valor para agregar à nossa existência. Diz o texto da nossa revista: quem não obedece para cima os seus superiores, não pode esperar a obediência debaixo dos seus liderados. Se você não obedecer aos seus superiores quando estiver liderando, os seus liderados também não obedecerão. Se você não obedece aos seus pais, não espere que os seus filhos lhe obedeçam na íntegra. A questão aqui é que se você planta desobediência, como você vai esperar uma colheita de obediência? Bem, Gálatas capítulo 6, versículo 7, registra a lei da semeadura e da colheita, e o texto sagrado diz: não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. O que nós vemos aqui, irmãos, nesse contexto deste assunto,
é que a obediência à palavra de Deus, ela passou a história como o único meio eficaz de garantir a bênção de Deus nas nossas vidas. O caminho da bênção ainda hoje continua sendo o caminho da obediência. Em Mateus 7, 21 a 23 está escrito: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E aí o que nós vemos é que, porque pregou a palavra, porque cantou bonito, porque frequentou todos os cultos, porque expulsou demônios, porque orou pelos enfermos, se não for alguém que construiu uma jornada de obediência, ainda assim não entrará no reino de Deus. Porque não provou a fé salvadora que leva à obediência a Deus e às suas ordenanças. A obediência é uma semeadura e também um sólido fundamento para que possamos resistir às tempestades da vida e aos grandes desafios que nos rondam cotidianamente. Obediência é um plantio, mas apenas boas sementes geram bons frutos. Isso tanto no sentido literal quanto figurado. Mateus capítulo 7, versos 16 até o 18. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Veja que uma vida de semeadura implica em uma colheita de natureza correspondente. Pense, nós não podemos fazer enquanto não sabemos o que fazer, mas nós podemos saber o que fazer e escolher não fazer. E escolher não fazer é algo realmente muito triste. É deixar de semear. Segundo a lei da semeadura e da colheita, haveremos de colher o que tivermos plantado. E não plantar significa não ter o que colher. De uma semeadura bendita, sempre colheremos bons frutos. Entre as muitas lições que se aprende a partir deste entendimento do que é a semeadura segundo a palavra de Deus e quais são os segredos de uma boa colheita, encontramos o ensinamento de semear com uma motivação correta. Jesus conhece os segredos do coração humano, mas nós não. E por isso nós precisamos do Espírito Santo para revelar as verdadeiras motivações por trás daquilo que se fala, por trás daquilo que se prega, mesmo que as pessoas digam falar em nome do Senhor, das ações daqueles que estão trabalhando para o Senhor, dos sentimentos que vão produzir reações que interferirão no andamento da obra. Além desse discernimento como prática espiritual necessária, nós também precisamos estar muito conscientes a respeito do nosso próprio coração. A motivação certa, ela acompanha a verdadeira sabedoria em operação na vida daquele que pretende desenvolver uma existência aprovada por Deus. Semear com a motivação certa é semear com sabedoria e graça de Deus, é semear com Deus e para Deus, é ter esse entendimento estendido de que tudo que fazemos na nossa existência terrena é semeadura e a colheita vai chegar. Jamais espere colher o que não plantou. O comentarista também, aí na nossa revista, vai trazer uma citação do dicionário Vini, onde se lê: quando o homem obedece a Deus, ele dá a única prova possível de que no seu coração ele crê em Deus.
Olha que interessante isso. Quando o homem, a mulher, obedece a Deus, dão a única prova possível de que crê em Deus. O crer em Deus vai se manifestar numa vida de obediência a Deus. Então, seguindo essa lógica, crer em Deus é obedecer a Deus. Aquilo que transborda de um coração cheio de Deus é uma conduta ilibada, obediente, que demonstrará na prática o que está sendo operado no íntimo. Então vimos a obediência como um princípio, a obediência como uma semeadura. E o item 1.3 vai nos trazer um esclarecimento a respeito da obediência como uma porta aberta. E diz assim o texto da nossa revista: as bênçãos estão atreladas à obediência. A Bíblia nos mostra em Deuteronômio 28, do 1 ao 14, as bênçãos decorrentes da obediência. Em contrapartida, do versículo 15 em diante, os castigos e maldições para os desobedientes. A obediência abre portas que jamais esperávamos. O princípio da obediência abre portas para ser usado por Deus, abre portas no mundo natural, abre portas da salvação eterna. Olha o que o Senhor fala à igreja de Filadélfia, considerada uma igreja fiel, que guardava, que obedecia à palavra de Deus e com toda paciência. Esse trecho de Apocalipse 3:8 ele é trazido para nossa reflexão. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, a obediência também é uma porta aberta por onde fluirá uma vida santificada. A contínua santificação na vida do crente somente é possível pela obediência. Nossa entrada e permanência no reino de Deus requer isso. Então nós temos aí algumas questões para pensarmos a respeito do reino de Deus, né? Porque uma vez que a nossa entrada e permanência no reino requer obediência, nós precisamos de ter esse entendimento alargado a respeito do reino de Deus. Quando falamos deste assunto, nós vamos ver que existe um reino espiritual de Deus, que é formado de todas as pessoas salvas desde Adão até o fim dos tempos. Mas dentro da doutrina bíblica do reino de Deus, nós temos outras manifestações deste reino. Por exemplo, a Bíblia nos fala de um reino de Deus eterno, universal, nos fala de um reino vindouro, que é o reino especificamente, nos fala de um reino teocrático, de um reino davídico messiânico, de um reino oculto, invisível. Tudo isso não cabe discutir aqui, porque o assunto não é o reino de Deus. Mas, se nós somos cidadãos do reino de Deus, nós deveríamos querer conhecer mais a respeito desse reino. Nós dedicamos as nossas vidas, oramos e buscamos pelo rei deste reino e não queremos de forma alguma sair dos seus domínios. O reino de Deus é todo o território dominado pelo soberano Deus e eu e você somos os seus súditos. Ninguém faz parte automaticamente desse reino ou nasce dentro dele. Porém, precisa ser salvo para dentro dele através do Novo Testamento, do novo nascimento. Neste reino, Jesus governa sobre todos os crentes e é o que existe na época atual. Mas na entrada deste reino há uma porta,
e é a porta da salvação que se abriu na era da graça e que permanece aberta nessa dispensação da graça, sendo que estará assim até a consumação dos séculos e ninguém a pode fechar. Passar por esta porta exige, demanda obediência, uma reação positiva intencional em fazer aquilo que Deus está mandando. Deus nos abriu a porta, nos reconciliou com Ele mesmo, nos permitiu de novo sermos acolhidos afetivamente na Trindade Divina. Apenas Ele pode abrir essa porta, apenas Ele pode fechar essa porta. Mas para aqueles que ainda que tendo pouca força, guardam a palavra e não negam o seu nome, essa porta não irá fechar. E Deus ainda tem uma palavra para quem tenta fechar essa porta. Em Mateus 23:13 nós lemos: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Então é certo que para entrarmos no reino de Deus, existe uma porta pelo qual deveremos passar e assim faremos, em obediência a Deus e a sua palavra. Ninguém se coloca sobre o governo de Deus sem passar por esta porta. Ter uma porta aberta diante de nós não é suficiente, não basta estar aberta. É preciso entrar por ela. Jesus é a porta do reino. A fé não é a porta do reino, mas ela é o que nos dá poder para entrar. A obediência não é a porta do reino, mas ela nos encaminhará para a ação e nos permitirá cruzar essa porta. Por isso se diz figurativamente que ela é uma porta. Entrando pela porta que é Jesus, nós temos diante de nós um novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne rasgada, conforme diz Hebreus 10:20. Esse caminho nos leva exatamente para o interior do véu, para o lugar santíssimo onde Jesus já entrou por nós. Esse versículo 8 de Apocalipse 13, que está no contexto da carta de Jesus Cristo endereçada à igreja de Filadélfia, que é uma das 7 igrejas da Ásia Menor que João recebeu a incumbência de lhe entregar a mensagem de Cristo. Filadélfia foi a igreja do amor perfeito. Filadélfia e Esmirna foram as 2 únicas igrejas que não receberam repreensão do Senhor. Nós sabemos que não existe igreja perfeita e como seres humanos estamos sujeitos ao erro, mas como servos de Cristo e igrejas do Senhor Jesus, não somos mais dominados pelo pecado, aborrecemos o erro e o evitamos, ou seja, nós agora fazemos escolhas coerentes com a nossa nova situação, a nossa nova condição, porque nós já passamos pelos umbrais da porta da salvação. E aí Jesus se apresentou a essa igreja em Filadélfia como aquele que é santo e verdadeiro. Somente alguém com estas credenciais é digno de receber do Pai a chave da casa de Davi para nos abrir todas as portas das oportunidades. Isaías 22:22 vai dizer: e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Então aqui em Apocalipse 3:8, Jesus está mostrando à igreja que diante dela estaria uma porta aberta, a porta da oportunidade, a porta da entrada no reino, a porta que conduz à salvação, a qual ninguém poderia fechar. A porta que será atravessada também pela obediência. Filadélfia não era uma igreja forte, mas pela fé
Ela sabia como tirar força da fraqueza. E assim, apesar de sua condição, não se desviou do caminho, guardou a palavra de Deus, proclamou o nome santo e verdadeiro sem negá-lo, independente das circunstâncias. A obediência da fé é que faz isso. Então nos encaminhamos agora para o segundo tópico da nossa lição, cujo título é Quem resiste à autoridade resiste a Deus. E diz aqui na nossa revista que uma pessoa deve ser educada desde cedo na obediência. O princípio da autoridade estabelece a ordem de Deus. Não existe organização sem autoridade. O texto proposto para essa meditação encontra-se em Romanos, capítulo 13, versos 1 e 2, onde se lê: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Muito claro isso, não é? Quem resiste à autoridade resiste a Deus. Então, nós vamos pensar um pouquinho nesse conceito de autoridade, na sua relação com a obediência, porque se não existe organização sem autoridade, também não existe autoridade que se estabeleça sem obediência. A nossa autoridade máxima é Jesus Cristo, cabeça da igreja, que ensinou que sem Ele nada pode ser feito, e quando não se aprende esta lição, as demais não serão aprendidas. Nós precisamos viver uma vida de fé que conduz à obediência, e daí conduz também à sujeição à autoridade. De certa forma, a nossa obediência manifesta a nossa dependência de Deus. Quanto mais obedientes, mais dependentes. E a fé que não conduz à obediência não é fé genuína, não é fé aceitável a Deus, como já falamos anteriormente. Então aqui, vamos ver aqui o primeiro ponto. Aqui está dizendo: orem por todos que exercem autoridade. Segundo, obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. E o terceiro ponto desse item 2 vai dizer: obedecei aos vossos pais, porque isso é justo. Então, orem por todos os que exercem autoridade, obedeçam os vossos pastores e se sujeitem a eles. Obedeçam aos vossos pais, porque isso é justo. Esse é o cerne desse segundo ponto. Orem por todos os que exercem autoridade. 2.1, a nossa revista vai dizer que Paulo dá instruções das honras que devemos dar aos que exercem autoridade, governam sobre nós. E termina esse item dizendo: honra gera honra, obediência gera obediência. Ele fala aqui de Romanos 3,7 também, onde se lê: portanto, dai a cada um que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. E isso está em Romanos 13,7. Quando nós lemos essa passagem de Romanos 13,7, nós entendemos que temos ali um direcionamento divino quanto à nossa relação com as autoridades constituídas. Pague seus tributos, bem como seus impostos, tema a Deus, honre as autoridades e a qualquer um que seja digno dela. Aqui também ele traz Atos 5:29, que diz que só se o Estado ou as autoridades exigirem algo contrário à palavra de Deus, o cristão então deve obedecer mais a Deus do que aos homens.
Como eu já disse, nós tivemos recentemente um trimestre que tratou da terceira carta de João. Foram 3 meses de muita discussão a respeito da autoridade enquanto um conceito basilar na Igreja de Cristo. Importa-nos entender essa questão da autoridade no seu sentido bíblico. A palavra autoridade, que é encontrada em Lucas, no capítulo 4, nos versos 32 a 36, e também no capítulo 7, no verso 8, por exemplo, é uma tradução do termo grego exousia, que admite vários sentidos como poder sobre as pessoas e coisas, domínio, governo. Esse termo autoridade vem do latim auctoritas e assume o significado de ordem, opinião, influência. Outra raiz seria a palavra também latina auctus, particípio passado de augere, cujo significado básico é aumentar, fazer crescer. Quando se refere ao ser humano, trata-se tão somente de uma autoridade delegada, como em Lucas capítulo 9, versículo 1, que diz: e convocando os seus 12, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem as enfermidades. As palavras autoridade e poder geralmente são encontradas juntas. O que nós temos biblicamente é que aquele que está investido de autoridade e tem o poder de mando, ele é responsável pela ordem, é o formador de opinião, é mordomo fiel, administrando com justiça, e é uma poderosa influência sobre todos que vivem sob sua liderança. Pelas Escrituras, nós somos conduzidos a um modelo completo de vida cristã e liderança, a começar pela autoridade e poder, mas também pela obediência e humildade, pelo amor e o serviço, pela verdade e a compaixão, pela firmeza e a sensibilidade, pela disciplina e a misericórdia, pela fidelidade e a submissão. Todas essas virtudes andam juntas e sobressaem na prática da religião, que é pura e imaculada para com Deus. Alguém revestido de autoridade de Deus exerce o seu poder com um coração amoroso e forma discípulos pelo exemplo, pelo ensino e pelo serviço. Tem posição de autoridade, mas age humildemente como servo de todos. E a questão que se coloca para nós nesse item é: orem por todos os que exercem autoridade. Se aqueles que estão em posições de autoridade forem pessoas dignas de honra, louváveis, que estão onde estão pela vontade de Deus, nós somos exortados a orar por elas e a bênção delas será a nossa bênção. Se porventura estivermos debaixo do jugo de pessoas indignas, injustas, malfeitoras, a instrução bíblica se mantém. Ore por elas. Nesse caso, a oração nos ajudará a assumir posturas aprovadas, que abrirá as portas da libertação e trará justiça. Mas permanece a recomendação bíblica, a exortação do Senhor: ore pelas autoridades. Aqui no 2.2 nós temos: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Diz o texto da nossa revista: obedecer aos pastores é mandamento bíblico. Isso não deve ser contestado, porque eles velam pelas almas como aqueles que hão de dar conta delas. E no final desse item ele diz: se não for desvio de conduta, obedeça em tudo e seja bem sucedido. Bem, aqui ainda na nossa revista, no comentário para o professor,
Diz, retirando uma citação da Bíblia de aplicação pessoal, que a obediência aos líderes cristãos, aos pastores, aos obreiros e aos mestres na palavra passa inicialmente pela obediência a Deus e a sua palavra. Assim, se uma pessoa está comprometida com a obediência ao Senhor, tal comprometimento será demonstrado também na obediência aos seus líderes ou às autoridades eclesiásticas constituídas. Aqui nós temos que, pegando esse fio aí de meada do comentarista da revista, que a obediência aos líderes, aos pastores, aos obreiros, passa inicialmente pela obediência a Deus e a sua palavra. Então, isto significa que a obediência se tornará algo natural naqueles que têm vida com o Senhor, e esta vida é nutrida na palavra e no santo retiro da presença de Deus. Então, para esse tipo de pessoa, não existe problema algum no estabelecimento de um relacionamento de obediência e serviço. E como bem afirma o comentarista, se não for desvio de conduta, obedeça, e tudo será bem-sucedido. O texto que é tomado para esta reflexão, que nos chama a obedecermos os nossos pastores e obedecer às autoridades em geral, ele se encontra em Hebreus capítulo 13. Mas uma coisa interessante de se observar: antes do mandamento da obediência aos pastores, como aqueles que velam pela nossa alma, vem a exortação de seguir o exemplo de fé daqueles que dão as suas vidas pela causa do Evangelho. A nossa jornada como igreja na terra nos fará deparar com exemplos a serem seguidos e exemplos a serem imitados. Veja bem que Paulo convocou os crentes desta igreja, das igrejas que ele fundava, a imitá-lo como aquele que estava imitando Cristo. Não era para imitá-lo pura e simplesmente como uma obrigação, mas era para reproduzir na prática um testemunho cristão irrepreensível, tal como ele fazia. Então, a nossa imitação dos nossos pastores e principais líderes são claramente descritos nas Escrituras. É para imitar a fé. E a maneira de viver destas pessoas, quando a maneira de viver destas pessoas é bíblica, teológica, ética e moralmente corretas, qualquer outro tipo de atitude da nossa liderança que não passe pelo crivo da palavra de Deus e não seja provado biblicamente, não é para ser imitado. Nós devemos imitá-los tal qual Paulo recomendou a Timóteo, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, na justiça, na piedade, ou seja, na integridade e na vida santa, na paciência, na mansidão e coisas semelhantes que são de grande proveito ao Evangelho e ao ser humano integral. Então a ordem é: obedecei aos vossos pastores. Não é qualquer pastor, não é a todo pastor. É o seu pastor. Ao seu pastor você deve obediência. Nós lemos aqui em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. E rogamos-vos, irmãos, e reconheçais os que trabalham entre vós, e os que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós.
e os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. O reconhecimento pelo que o outro faz em prol da obra de Deus nos colocará nessa rota de obediência. Agora, observe que obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, não vem acompanhado da ideia de subalternidade, de anulação, de dominação ou qualquer outra atitude de mesma natureza. Obedecer aos pastores nunca significou bajulá-los, tratá-los como celebridades, colocá-los em um patamar que eles não estão de fato, sem fazer uma análise crítica deste relacionamento. A Bíblia não abre espaço para esse tipo de coisa. E ela mesma se explica. Então, esse capítulo 13 de Hebreus é utilizado também para endossar essa reflexão, e nós precisamos caminhar por ele com mais atenção. Quando o autor aos Hebreus nos apresenta essa série de conselhos práticos para a vida diária, está nos levando para refletir sobre a posição que os crentes devem tomar enquanto estão no mundo. E aí, inclusive, em relação aos seus pastores. O 2.3 nos diz: obedecei aos vossos pais, porque isso é justo. Na nossa revista, nós lemos que Paulo recomenda aos filhos que obedeçam aos pais no Senhor, porque isso é justo e é um mandamento com promessa. No finalzinho deste item, na nossa revista, diz: a palavra de Deus nos ensina que o filho sábio ouve a correção do pai, que o filho sábio alegra o seu pai, que a obediência anda lado a lado com a honra e com o respeito. Então, também no comentário para o professor, diz: pelo que vimos, embora a obediência expresse uma ação existente nos relacionamentos humanos em geral, na sociedade como um todo, tais como discípulos aos mestres, filhos aos pais, cidadãos às leis estabelecidas e às autoridades constituídas, entre outras, sua referência mais significativa começa no relacionamento que deve existir entre Deus e o homem. O que nós vamos ver nesse item é que, biblicamente, o zelo e a honra dos filhos devido aos pais estende-se por toda a Escritura. Agora, uma coisa a se pensar. Venham comigo para nós refletirmos nisso. Embora as responsabilidades dos filhos para com os pais mudem quando estes formam a sua própria família, de modo algum a Bíblia sugere abandono, negligência ou indiferença em relação à casa paterna ou à casa materna. Uma vez estando em processo de construção de uma nova família, a família de origem não deixa de ser a sua própria família. Apenas papéis e posições são modificados. A principal diferença entre as famílias de origem e a que está sendo formada é que naquela de onde veio, os cônjuges aprenderam, lá foi a escola, lá está a referência, lá estão os modelos de reconhecimento. E no processo de construção do novo lar, o casal tem a oportunidade de aplicar na prática tudo o que foi vivido e aprendido, inclusive abandonando aquelas atitudes que não consideram adequadas e aprovadas biblicamente para o seu novo relacionamento. Então, desconsiderar os pais como pessoas capazes
de interagir em momentos críticos, não é um comportamento muito inteligente. Pais precisam ser aliados dos seus filhos e não estranhos incompetentes. Em vez de atuarem como pessoas indesejáveis, nos lares saudáveis, o pai e a mãe normalmente inspiram confiança e segurança nos seus membros. E essa confiança e essa segurança prosseguirá a vida fora. É preciso saber fazer bom uso dela. No caso de um aconselhamento, se os pais forem pessoas espirituais, pessoas justas, e vivem uma vida de retidão na presença do Senhor, é sensato serem também os primeiros a aconselharem seus filhos. Se for algo que não estiver na competência deles resolverem, ou ajudar a resolver, eles certamente saberão encaminhar para quem de direito. E em hipótese alguma deverão tomar partido com prejuízo para alguma das partes. Aqueles que têm seus pais vivos, que possam conviver com eles em santificação e honra, que eles não sejam apenas aqueles que existem para pagar as suas contas ou para serem usados nas horas das necessidades, mas que também possam ser companheiros nas batalhas da vida, todos lutando pelo bem comum da família. Deixe-os e vivam as suas próprias vidas, mas ame-os e os considerem tão importantes que os queira por perto. Valorize-os ao ponto de ouvir o que eles têm a dizer, mas tomem as suas próprias decisões de forma madura e sensata. Em Êxodo 22, um dos 10 mandamentos é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? E assim encaminhamos agora para o terceiro tópico da nossa lição e vamos falar um pouquinho, muito pouquinho mesmo, apesar de que esse assunto, ele é tão instigante. Observe que vamos ver a relação da obediência com a submissão. Nossa revista diz: a obediência emana do intelecto. Cumprir com exatidão as normas, os regulamentos, as diretrizes, as ordens emanadas dos superiores, verbais ou escritas, é o que caracteriza essa obediência que está emanando do intelecto. Mas a submissão emana direto do coração. Não avança na frente do seu líder. Sabe estar debaixo do cajado de quem está com a missão e o ajuda em tudo. Mesmo o dicionário, colocando submissão como sinônimo de obediência, nos faz notar que tem algo mais. Veja bem que Deus trabalha com princípios e Ele opera a partir dos seus propósitos redentores. O princípio representa esse conjunto de normas que devem ser seguidas para se alcançar determinado propósito. Alguns princípios bíblicos estabelecidos por Deus na sua palavra ainda são desconhecidos ou mal entendidos por muitas pessoas. E isso, independentemente do tempo de crente. Um desses princípios bíblicos que são severamente mal compreendidos e mal aplicados é o princípio da submissão. E a experiência, ela tem demonstrado que nenhum outro conceito sofreu mais abuso do que este, uma vez que, conforme diz Richard Foster, por alguma razão,
A espécie humana demonstra uma aptidão extraordinária para empregar o melhor dos ensinamentos nos piores fins. E aí, como a gente já disse em outros momentos, né? Como já dissemos em outros momentos, a aversão ao conceito de submissão está por todo lado. Veja bem que o seu emprego insidioso, principalmente por parte da religião, provocou uma verdadeira ojeriza, tanto no termo quanto na prática equivalente. E o Foster também vai dizer que nada é mais eficaz em aprisionar uma pessoa do que a religião. E nada na religião contribuiu mais para manipular e destruir pessoas que os ensinos equivocados a respeito da submissão. E é comum de se ver ainda em nossos dias, sendo ministrado em muitos púlpitos, um ensinamento sobre submissão que é antibíblico e é anticristão. Então, a necessidade de falar sobre isso, de debater sobre o assunto, de estudar a questão, até se ter um referencial adequado a respeito dela, é porque nós precisamos de muito discernimento em meio à confusão imposta por esse momento histórico complicado que nós estamos vivendo. E nós precisamos encontrar um bom caminho na palavra de Deus com relação ao entendimento do que seja submissão e seguir por ele para nos garantir que nós estamos ministrando vida e não a morte, que nós realmente estamos fazendo a coisa certa do jeito certo. Observe que obediência e submissão está na base daquele entendimento que nos é dado pelo Espírito Santo como um lampejo, onde ele torna clara a essência da nossa vida com Deus. Esse conceito realmente é um lampejo, é um vislumbre. Quando você entende o que é realmente submissão de fato, a sua vida com Deus, ela fica mais esclarecida, porque não existe vida com Deus sem esses dois elementos afins, que são a obediência e a submissão. Quando eu trabalhei esses itens deste tópico, eu juntei o 3.1 com o 3.2. O 3.1 diz que obediência sem submissão esconde interesse pessoal. O 3.2 diz que submissão reconhece os que presidem e ajudam na missão. Nossa revista no 3.1 traz o seguinte texto: a obediência que não é do coração já elimina automaticamente a submissão. A obediência que não flui do coração, ela não vem respaldada, fundamentada pela submissão. E o autor da revista diz: a obediência sem submissão gera A, amargura, porque as pessoas vão executar as tarefas com tristeza, angústia ou desgosto. B, murmuração, porque vão fazer as coisas com reclamação, depreciação, falando mal, resmungando. C, penitência, porque executa as ordens como se fosse uma pena imposta, um sofrimento, um castigo ou um tormento. E D, conveniência, só faz o que lhe pedem porque atende o seu gosto, o seu bem-estar, enche o seu ego e lhe dá retorno satisfatório. Nesses casos, muitas pessoas obedecem porque correm risco de perder vantagens e benefícios, ou ainda de serem excluídas do processo ou demitidas do que fazem. E também a revista nos diz, no 3.2,
que missão é um todo. Submissão são partes que se juntam para formar o todo. Então, quando nós juntamos esses dois itens, nós vamos ver que mesmo diferente, eles estão levando numa mesma direção, que é o relacionamento do líder com o liderado e vice-versa, bem como o serviço que se presta de um a favor do outro, ou aquilo que se faz em obediência ao comando do outro. Fazer o que se quer, do jeito que quiser, pode não acontecer quando nós estamos num relacionamento que envolve autoridade e poder. Obediência e submissão implica em ceder ao outro. E aqui a gente vem pensando, em algumas questões que esse autor Richard Foster coloca, que ele diz que a obsessão de exigir que tudo funcione conforme desejamos, isso é um tipo de escravidão. Isso existe na sociedade humana desde sempre. Você vai encontrar pessoas que passam semana, meses e até mesmo um ano em constante aflição, porque uma coisa não aconteceu do modo como ela gostaria. Ficam alvoroçados, se enfurecem, chegam a perder a razão e, por esse motivo, agem como se a sua própria vida dependesse disso. Mas quando você pratica a disciplina da submissão, você percebe que nem tudo é do jeito que você quer, que realmente existem coisas que vão ser trazidas para a sua vida e ordenadas na sua vida, não do jeito que você quer, mas do jeito que outra pessoa, seja ela uma pessoa do seu círculo íntimo, seja ela um líder em uma outra instância de poder, você vai ver que às vezes temos que seguir ordens que vêm de cima e não só fazer aquilo que a gente quer fazer. Então, quando as coisas não correm de acordo com o que planejamos ou desejamos, e nós precisamos nos submeter a novos fatos, nós precisamos nos submeter a alguma pessoa ou a algum evento, além da frustração, que pode ser muito angustiante, suportar a ideia de ceder, às vezes é avassalador. Mas quando você entra aí pela prática da submissão bíblica, você é capaz de levar esse estado da alma ao ponto de não ser mais controlado pelo seu eu ofendido. Isso é muito importante de se pensar, porque apenas a submissão que é segundo a Bíblia amplia a nossa visão, nos dá liberdade suficiente para distinguir entre assuntos legítimos nos quais precisamos nos empenhar seriamente e aqueles assuntos que são frutos da nossa vontade obstinada, no qual nós despendemos mais energia do que é necessário. Bem, por não se importar com princípios divinos e por falta de conhecimento de Deus, essa humanidade vive chafurdada no pecado e no engano a cada dia. Mas, porque nós nos submetemos à palavra de Deus, nós vivemos uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida aprovada e santa, que haverá de receber uma recompensa celestial. O Evangelho de Cristo converte os indivíduos de dentro para fora. E antes de se tornar uma atitude externa, já se efetuou uma grande obra no íntimo. E por isso mesmo a conduta cristã, com seu diferencial, tem também a submissão como um princípio basilar. A submissão plena passa pelo caminho do amor incondicional. Na prática, nós nos tornamos livres para valorizar e amar quem está à frente.
Na prática da submissão bíblica, nós nos tornamos livres para valorizar e amar quem é colocado pelo Senhor em posição de autoridade. E, por amá-los, nós abrimos mão do nosso direito de exigir reconhecimento e retribuição. Nós não temos mais a sensação de que nós precisamos ser tratados de uma determinada maneira, nem tampouco vamos ficar pensando que essa pessoa está nos devendo algo pelo modo como nós nos comportamos com ela. Submeter-se é fazer o que precisa ser feito, na direção de quem está no comando, com excelência e segundo a graça de Deus. A recompensa é certa e vem daquele que tem nas mãos o galardão para dar a cada um, segundo a sua obra. Submissão é um princípio sagrado e é libertador. Abrir mão de algumas coisas, até mesmo de alguns direitos voluntariamente em favor de um bem maior e pelo estabelecimento da paz. Veja bem que um outro ponto, mas ainda para fechar esse, a subordinação bíblica voluntária, proposta por Cristo nos Evangelhos, desenvolvidas nas epístolas, tanto paulinas quanto gerais, com a mesma ênfase, ela é revolucionária. Qual é a ênfase? A ênfase da autonegação. Você realmente precisa tomar a sua cruz e seguir a Cristo, sem negar a si mesmo, não no sentido de se desmerecer, não no sentido de perder a sua identidade, nunca foi isso, não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas a submissão como propósito divino implica em ordem, implica em decência, em respeito, em ética, em moral, em consideração e em amor. Ela é tanto um princípio bíblico fundamental, como também ela é regida por princípios bíblicos elementares. Isso significa que ela tem limites claros a partir das Escrituras. Então, eu penso que esses dois títulos destes dois itens, obediência sem submissão, esconde interesse pessoal, e submissão reconhece os que presidem e ajudam na missão, são explicados também a partir desses vieses. E por fim, 3.3, a submissão firma a obediência. Na nossa revista diz: não adianta querer exercer autoridade sem submissão. A submissão é baseada na condição de obedecer às ordens de um superior, sem o direito de tomar decisões livres ou de expressar de forma que bem entender, desde que esteja dentro de um padrão, desde que o superior também esteja seguindo as regras. Existe um equívoco comum sobre o conceito de submissão, frequentemente associado a uma posição de inferioridade ou subserviência. No entanto, a essência da palavra está em se alinhar e contribuir ativamente para a missão ou objetivo de outra pessoa, ajudar na concretização do projeto, ser auxiliar, ajudante, cooperador. Como o próprio nome diz, submissão é você colocar o seu ombro debaixo da missão do outro e prosseguir com ele. Veja bem, nenhum de nós é coitadinho, é figurante, manipulado. Não, nós somos filhos amados do Pai, comprados pelo sangue de Cristo. Nós somos de grande valor para Deus. Deus tem planos excelentes para nós na sua obra, mas nem sempre as coisas vão acontecer como queremos. Muitas vezes nós vamos precisar ceder, abrir mão, estar debaixo de autoridade
para poder fazer o que precisa ser feito. E isso se torna ainda mais verdadeiro de acordo com alguns tipos de autoridade que nós vemos em execução. Mas o que a gente entende primariamente é que submissão não é escravidão, não é subalternidade, não é redução a uma segunda categoria. Ela é mandato divino. Ao pensar na submissão que se firma pela obediência, obediência é essa que vai fazer as coisas funcionarem na prática, nós também precisamos pensar sobre os limites da submissão. Para Foster, os limites da submissão encontram-se naquele ponto quando ela se torna destrutiva. Caso isso venha a acontecer, dos limites serem ultrapassados, e essa pessoa agora que está em posição de submissão esteja sendo oprimida, vitimada, ultrajada, nesse caso, o ato de submeter-se se torna indevido e ele nega a lei do amor, tal como é ensinada por Jesus. Isso também representa uma afronta à submissão bíblica genuína. Romanos 13:10 diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E exemplos bíblicos como de Paulo e de Pedro nos mostram que, ao mesmo tempo que ensinaram a submissão radical ao Estado, por compreender a vida de cruz, eles também ensinaram que, dependendo das circunstâncias, haverá sim a necessidade de obedecer a Deus e não aos homens, de pedir satisfação e insistir que os danos sejam reparados. Isso porque eles entendiam que a submissão chega ao fim do seu curso quando ela se torna destrutiva. Essas questões, irmãos, elas não são simples e nem fáceis, porque às vezes os limites da submissão não estão claros. E aí nós temos aí coisas relativas ao atentado à vida, maus tratos, a indução de práticas ilegais, entre outros, mas muitas vezes é difícil de se definir os seus limites. E uma das dificuldades nós encontramos, por exemplo, quando se trata de abuso de poder eclesiástico. E é exatamente aqui que a religião pode entrar como uma promotora da desgraça alheia, promovendo a opressão, convencendo as pessoas a submeterem a alguma situação potencialmente destrutiva. Mas Efésios 4:20 diz: vocês não aprenderam assim com Cristo. Então nós somos profundamente dependentes do Espírito Santo e da Palavra de Deus para definirmos os limites da submissão e assim adequá-los ao propósito divino. É Deus que discerne com precisão os pensamentos e a intenção dos corações. E é Ele mesmo que vai nos instruir sobre o que fazer quando nós não soubermos o que fazer. 1 Coríntios 2,15: o que é espiritual discerne bem tudo, e ele diz: ninguém é discernido. Então, atitudes de altivez, de arrogância, de soberba, de assédio, de violação de direitos, de procedimentos abusivos e violência, expõe os limites da submissão e chama para pensar qual deve ser o procedimento, o comportamento aprovado por Deus nessas circunstâncias. O que Deus aprovaria com certeza seria a prática de vida que está fundamentada na lei do amor. Nós temos um chamado bíblico para sermos submissos e submissas, não para sermos tolos, não para sermos ineptos e nem tampouco condescendentes com o erro. E então,
visto aí essa questão dos limites da submissão, nós nos voltamos para aquilo que o comentário da lição afirma, que não adianta querer exercer a autoridade sem submissão. A submissão, ela é baseada na condição de obedecer às ordens de um superior, que tem o direito de tomar decisões livres ou se expressar da forma que bem entender. E eu creio que isso ficou explicado para nós. Mas eu ainda ampliaria essa afirmativa dizendo, onde se diz, não podemos dizer que somos submissos a Deus se não formos submissos aos nossos líderes espirituais. Não é somente a liderança espiritual, é a todo tipo de liderança que estamos submetidos, inclusive fora da igreja. A submissão firma a obediência. A obediência firma a vida de fé por cumprir os mandatos divinos. Quem é submisso, será submisso aos seus líderes espirituais, familiares e sociais, agindo obedientemente de conformidade com as Escrituras. E esse foi o contexto da nossa lição de hoje. Lemos aqui na nossa revista como uma conclusão que a obediência leva a pessoa a ser bem-sucedida na sua caminhada cristã e no seu ministério, e a ser honrada por seus superiores. A obediência a Deus. Os obedientes a Deus são mais bem-sucedidos do que os desobedientes. E ele termina dizendo que a submissão de Josué o preparou para que ele fosse o substituto natural de Moisés. Isso me fez lembrar de Malaquias capítulo 3, verso 18, diz que nós nos voltaremos e nós veremos a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Estamos aí nesse contexto de estudo das ordenanças bíblicas. Essa foi mais uma aula, aula de número 6, sobre obediência e submissão. Deus continua falando aos nossos corações e nos chamando para pensar. Crer também é pensar. Mas é também tomar atitudes plausíveis, coerentes, biblicamente aprovadas. O Senhor espera que desenvolvamos uma vida de obediência e submissão dentro do padrão divino estabelecido por Ele mesmo. E então, assim prosseguimos firmes e constantes até o dia do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, chegamos ao fim da explanação do conteúdo de mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Agora, Senhor, planta no coração de cada um a Tua palavra, de modo que ela encontre eco na vida pessoal e possa produzir um interior transformado, um espírito renovado. Dá-nos um dia alegre e abençoado. Nos ajude a ter uma visão correta do que é a obediência que o Senhor espera de nós e de como devemos nos submeter às autoridades de uma maneira aprovada biblicamente. Nos ajuda, Senhor, a pensar, a raciocinar, a fazer uma avaliação da nossa própria condição para sabermos como agir na direção do Senhor. E tudo isso entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que seja mais um dia abençoado e alegre na presença do Senhor. Um bom domingo a todos. És fiel em todo tempo tu és tão